Um filme Minecraft apostou bastante na comédia e acertou em cheio. Será que você consegue lembrar das cenas engraçadas do longa sem acabar caindo na risada? Os aldeões do Mine são bem bacanas, já que eles não atacam ninguém e adoram vender coisas. Só que ninguém nunca se apaixonou por um aldeão, ao menos até o lançamento do filme, onde tem uma história secundária sobre a vice-diretora Marlene se apaixonando por um que parou na Terra. Como se isso já não fosse engraçado por si só, no primeiro pós-créditos do filme, o aldeão revela ter aprendido a falar igual a um humano, com uma voz bem galanteadora, enquanto ela aprendeu a se comunicar no idioma dos aldeões. E ainda por cima eles decidem se casar, vê se pode. Gente, é impossível não rir nesse momento. E essa é só uma das 21 cenas mais engraçadas de um filme Minecraft. Então faz o seguinte, pega a sua picareta de diamante e vem minerar comigo. Tá começando mais um Team Videos! O Garrett é sem sombra de dúvidas o personagem com um dos maiores egos inflados que a gente conhece. Ele sempre paga de machão, mas foi o que mais apanhou no filme. E uma de suas surras foi com certeza um dos momentos mais engraçados, porque ele levou um sacode de um bebê zumbi montado numa galinha. Dessa vez até dá pra entender o lado dele, porque um bebê zumbi, quando montado em uma dessas, se torna um dos piores pesadelos de todos os jogadores de Mine. No começo da produção, o Steve narra como é a experiência de viver no mundo superior. Ele passa pelas mesmas situações de todo jogador no início de uma gameplay de Minecraft, até mesmo a parte de ter que ficar escondido dentro da sua casa durante a noite, porque o lado de fora tá cheio de monstros. Já é engraçado ver o Steve chorando e se borrando de medo, mas o melhor é quando ele diz que a noite acontece a cada 20 minutos. Isso é uma referência ao jogo, mas é muito absurdo acontecer até no filme. A construção de itens também funciona igual ao game, e a gente vê isso na cena em que o Steve constrói uma espada. O Garrett também tenta construir uma com toda a confiança do mundo, mas acaba fazendo 2 baldes, e ainda finge que tinha a intenção de fazer eles desde o início. Nem o Henry nem o Steve acreditam, mas eles preferem fingir que caíram na dele para não aumentar a humilhação. O melhor é que a piada do balde não acaba nessa cena. Quando os Piglins invadem a vila onde os personagens estão, eles decidem utilizar o balde como nunchakus, só que a única pessoa que ele nocauteia é o próprio Steve, e depois levou uma baita surra de um Piglin, enquanto o Henry, a Natalie e a Dawn conseguiram se virar bem contra os invasores. Quando Steve acordou e perguntou o que aconteceu, o Garrett ainda teve a falta de vergonha na cara de dizer que ele salvou a sua pele. Tem uns aí que não tem jeito, não é, pessoal? O momento em que o Steve de fato brilhou foi no clímax do filme, em que o aventureiro lutou contra a Malgocha de uma forma nada convencional, já que ele simplesmente começou a atirar vários ovos de galinha nela, e algumas nascem dos ovos, como no jogo. Ela não esperava um ataque tão criativo e engraçado, e a gente também não. Ela é uma vilã muito traiçoeira. Depois de ser derrotada, a feiticeira tenta fazer ele abaixar a guarda para conseguir apunhalá-lo de surpresa, mas falha miseravelmente. Em seguida, ela tenta dar a entender que desistiu de verdade, só para tentar de novo e falhar outra vez. O Steve vai embora depois dessa, mas ela não desistiu até o último momento e tentou arremessar sua faca nele, e é óbvio que errou. No final das contas, as tentativas dela só serviram para nos fazer rir. Se você também adora o humor escrachado de um filme Minecraft, comenta aqui embaixo #risada. O Steve já era bem esquisito desde quando vivia no mundo real, e é por isso que o mundo do Minecraft combinou tão bem com ele. Muitos se sentiriam bem solitários no seu lugar, já que não tinha outros humanos nessa dimensão. O mais próximo disso eram os aldeões, mas isso nunca foi um problema pro Steve, porque ele conseguia fazer amizade com os animais, principalmente o Dennis, um lobo que se tornou seu melhor amigo. A cena que mostra a forma como eles passavam o tempo juntos é hilária, porque o Dennis atira um disco e o Steve consegue pegá-lo com a boca, como se fosse um cachorro. Os papéis dos dois estão meio invertidos, não acha? No início a gente fica pensando que o Nether é um lugar terrível, e de fato é. Só que os Piglins não são só monstros sem coração. Eles também têm personalidades e gostos, tanto que antes da Malgocha dominar tudo, eles tinham concursos de dança. Ela inclusive queria ser uma dançarina, só que todo mundo vaiou a sua performance, e é por isso que ela se tornou do mal. Isso é bem triste.
mas não dá pra negar que a cena dá vontade de rir. Mesmo depois da criatividade ter sido proibida no Nether, os Piglins continuam tendo suas próprias personalidades. O mais carismático de todos é o General Chungus, que apesar de ser um guerreiro implacável, também é bem tranquilo. Eu com certeza ia convidar ele para um churrasco, ainda mais porque ele adora a loja de frango do Steve. A cena em que ele revela isso e começa a cantar a música tema do local é muito hilária. Enquanto Garrett é um mala sem alça, o Henry é um gênio no sentido clássico da palavra. O moleque conseguiu construir uma mochila a jato como se fosse brincadeira. Só que como 2 valentões da escola sabotaram a invenção, a mochila a jato acabou perdendo o controle enquanto voava e explodiu sobre a fábrica onde a Natalie tinha começado a trabalhar. O acidente é tão maluco que é difícil não rir nessa parte, ainda mais depois que o professor diz que não teve nada a ver com isso e mete o pé. Já parou pra pensar que o filme seria bem mais curto se o Garrett não tivesse deixado o cristal da Terra ser quebrado assim como eles chegaram no mundo superior? Pensando por esse lado, a gente deveria agradecer a ele, mas isso fez Adam não confiar nele o suficiente para deixá-lo carregando o orbe da dominância. Ele entregou o artefato ao Henry e disse que ficaria melhor nas suas mãos, por ele ter a vibe do Frodo, de Senhor dos Anéis. Pior que não dá pra discordar desse argumento. Antes da vice-diretora Marlene encontrar o amor da sua vida, um aldeão, ela tentou dar em cima do Garrett de uma forma bem esquisita. Por ele ter o apelido de lixeiro, ela achou que seria muito inteligente dizer que ele pode colocá-la em um saco e deixá-la na calçada quando quiser. E ainda pediu pra fechar o saco, porque tem muitos guaxinins na cidade. Sério, que tipo de flerte é esse? Ele simplesmente diz que o ex-marido dela é um baita Zé Ruela por ter terminado com ela. Isso significa que ele gostou da cantada ou só quis dar um fora nela com educação? Não dá pra saber, mas é bem claro que a vice-diretora estava bem desesperada. Ainda bem que ela encontrou aquele aldeão depois disso. Quando os personagens decidem fugir do exército Piglin que invadiu a vila, o Steve pega algumas elytras para conseguir ir embora voando junto do Garrett e do Henry. Só que em vez do Garrett pular primeiramente ele empurra o Henry e só depois pergunta pro Steve se as asas funcionam. Ou seja, ele nem tinha certeza de que o garoto sairia daquela com vida. Muito engraçado, não é? Se quiser rir e se divertir todos os dias, é só se inscrever no canal, porque aí você vai sempre receber nossos vídeos incríveis. Mas o Garrett não é o único atrapalhado da história. Nessa mesma cena, o Steve percebeu que tinha esquecido de pegar uma elytra para si mesmo. Por conta disso, ele teve que voar montado no Garrett e usar mechas do cabelo como volantes. Eu acho que o Steve estava achando que tinha virado o rato de Ratatouille. E a situação só ficou pior logo depois, quando eles tiveram que ficar abraçadinhos para passarem juntos por dentro de um buraco e fugirem de um ghast. Eles tiveram que testar várias posições e no final foram obrigados a abraçarem as pernas um do outro para saírem vivos. Enquanto eles tentaram fugir pelo ar, a Natalie e a Dawn decidiram tentar fugir pelo mar. O problema é que um aldeão já tinha pego um barco e ido embora, o que obrigou a Natalie a tentar construir seu próprio barco. A palavra-chave aqui é tentar, porque a única coisa que ela conseguiu fazer foi jogar um bloco de madeira na água. Que noob, não é? Em mais uma de suas tentativas de parecer muito descolado, Garrett decide comer uma coxa de frango extremamente quente. O próprio Steve avisa que é melhor tomar cuidado, porque o frango foi cozido na lava. Só que o Garrett ignora o aviso e dá uma mordida bem grande na coxa. E para nossa surpresa ele consegue comê-la. O Steve parabeniza a força de vontade dele, mas assim que ele se vira, o personagem começa a fazer cara de choro. Ele só queria impressioná-la. Antes do início da batalha final, a Malgosha aparece com seu exército e se depara com um exército de golems de ferro, criado pelos personagens principais. Só que os golems não a assustam, e a feiticeira diz o motivo: eles só atacam quando são atacados. Ou seja, o exército seria inútil se ninguém os atingisse. Mas aí o Trevor, um dos soldados da Malgosha que não deve ter prestado atenção no que ela acabou de falar, tem a brilhante ideia de atirar uma flecha em um dos golems, que só tinha um trabalho e falhou miseravelmente. Dá até um pouco de dó. Todo mundo sabe que o Garrett é meio idiota, mas depois dele levar várias surras durante a produção, fica parecendo que os roteiristas o odeiam. Depois da surra que levou dos Piglins e de ter que ficar abraçadinho com o Steve, ele vai até a mina do protagonista e acaba ativando uma armadilha que tinha sido deixada pelo personagem do Jack Black. A consequência, ele foi acertado por vários cactos e depois foi arremessado para longe. Isso daí já virou judiação. Ao menos a primeira surra que ele leva no filme foi coletiva.
A gente tá falando de quando os protagonistas foram puxados pra dentro do portal, que os levou até o mundo de Minecraft e os arremessou com tudo no meio de uma floresta. Mesmo assim, ele se ferrou mais do que os outros, porque teve o azar de ser atropelado pela Natalie e depois pela Dawn, o que foi bem pior, já que ela é bem maior do que o resto. Quer continuar assistindo aos nossos vídeos? Clica em um dos dois que foram deixados na sua tela. É diversão garantida. Valeu e até a próxima!